Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O que nós trazemos hoje é um assunto muito importante, que é o dom de Deus para os seres humanos. E a minha teologia, a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo, ela deixa de fora da Bíblia as cartas do apóstolo Paulo e pouco mais da metade do livro do Apocalipse. Eu recebi revelações divinas para desvendar o livro do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Daniel. E dessas revelações vem esse mandato para tirar essas duas partes da Bíblia. Então vejamos. O pentecostalismo tem atraído muita gente, mas por quê? Por causa dos dons do Espírito Santo. Quem ensina os dons do Espírito Santo? A gente sabe que desde a Reforma, Paulo chegou com toda a força para dizer: por aqui quem manda sou eu. Só que a reforma em si, ela foi feita com base em um cristianismo bem tradicional do ponto de vista de não aceitar os dons ensinados por Paulo. Ou seja, as pessoas escolhiam o que crer. Então, os pentecostais, que são bem recentes, talvez a força mais recente, quer dizer, talvez seja o movimento mais recente, e que realmente se espalhou pelo mundo. Então, o pentecostalismo sofreu, nos últimos anos, uma derrota muito grande, que foi uma corrupção total. E qual é a base do pentecostalismo? A base do pentecostalismo são as cartas de Paulo, em especial, obviamente, 1 Coríntios. Lá há uma especialização. Um faz isso, outro faz aquilo, outro faz aquilo outro, porque o Espírito é o mesmo. Ele é tudo besteira, joga aquilo no lixo. Paulo não escreveu aquilo, não. Aquilo é adulteração de Nero. Nero adulterou entre o ano 64 e o ano 67, ele adulterou as cartas aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, para transformar os cristãos em criminosos. Porque em 64 aconteceu o incêndio em Roma e ele foi acusado pelo cidadão romano de ter provocado o incêndio. Aí ele atribuiu o incêndio aos cristãos. E aí ele fez de tudo para transformar os cristãos em criminosos. Como naquela época a única literatura cristã que eu via eram as cartas de Paulo, aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, ele contratou o sofista para as adulterar, para transformar o Deus cristão em um monstro e os cristãos em não menos monstros criminosos. A gente vai aos poucos mostrando isso para você. O nosso assunto é o dom de Deus para os seres humanos. Então, o que se pode dizer? Se negamos aquelas cartas do apóstolo Paulo que dá todas as informações sobre dons, temos que ter alguma coisa para dizer o que ficou no lugar, o que é verdadeiro e cristão. Para você ver como esse negócio dos dons de Paulo são tão tremendamente malignos. Uma vez eu estava em minha casa e chegou uma irmã dizendo: olha, irmão, eu sei que você tem o dom do amor. Tem uma irmã passando por uma dificuldade assim, eu gostaria demais de ajudar essa irmã, mas eu não posso. Eu não tenho o dom do amor. Ou seja, em nome de Deus, Paulo, ela não tinha o dom do amor. Ela tinha outro dom, não sei qual é. Então isso é besteira paulina. Não é nem besteira, é maldade. O que é que nós temos? O que é que nós temos de dom? O que é que nós temos dito por Jesus a respeito de dom? Vejamos então. A respeito do dom que Deus deixou para os seres humanos, em Jesus Cristo, e já existia desde Adão, quando Jesus veio, quando aconteceu a encarnação, Jesus veio, o mundo inteiro se agitou. E a questão do dom de Deus ficou mais visível, mas quando ele saiu, não nos deixou órfãos. Quando ele foi para o céu, ele não nos deixou órfãos e deixou o mesmo dom que ele deixou para todos nós. Então, ele aproveitou um momento bem emblemático. O que é emblemático? É um momento marcante para dizer, gente,
Eu posso, vocês também. Está escrito aqui em Marcos 6, 5 e 6 e 12, 13. Está escrito assim. E Jesus não pôde fazer ali onde ele estava nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Agora o 12. E eles, os 12 que Jesus mandou de 2 em 2, saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, isso aqui, o que a gente pode entender? Jesus podia fazer o que ele quisesse, mas ele se admirou da incredulidade daquela gente. Aí ele imediatamente mandou, de 2 em 2, mandou os 12, pregando que o povo se arrependesse, ou seja, o dom que Jesus deu àquela gente foi um dom que as pessoas se arrependessem, ou seja, de pregar o evangelho com poder. Deu também o dom, no seu mesmo dom, deu também poder para expulsar demônios. E deu poder para curar enfermos. Então vejamos só qual é o papel. Então vejamos só qual é o dom de Deus necessário para que se estabeleça na igreja. Poder para pregar o evangelho, como ele diz, o Espírito do vosso Pai falará por vós. Ou seja, não tenha medo, porque não é questão só de ser preso, é em todo o contexto da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Quando é o evangelho de Jesus Cristo? Poder para pregar o evangelho, poder para expulsar os demônios e poder para ministrar cura. É só isso, não tem mais nada. Tudo aquilo que Paulo colocou ali é para fazer confusão. E a bem da verdade, a igreja tradicional se abstém daquilo ali para evitar a confusão. Por isso, hoje, ou seja, em nossos dias, a igreja tradicional aparece bem melhor na foto do que a igreja pentecostal. Então, vejamos só. Nenhuma igreja precisa apresentar qualquer outro benefício do ponto de vista de dizer que é o dom de Deus. O dom de Deus é para isso. Pregar o evangelho com poder. Expulsar demônios e curar enfermos. Agora eu te pergunto. É certo que nós conseguimos curar todos os enfermos? Não. É certo que nós conseguimos, que nós estejamos por aí à procura de demônios para expulsar? Não. É certo que nós estejamos sempre em busca de pregar o evangelho com poder? Pregar o evangelho com poder até a sua vida. Até a vida que você vive é a pregação do evangelho com poder. Mas, com relação à cura de enfermos, é muito importante. Eu tenho uma tradição e uma fé 100% presbiteriana nesses aspectos. Eu já vi pastor presbiteriano dizer para mim, olha, se eu fosse você, eu ia para a porta do cemitério levantar os mortos. Aí eu ouço, entra no ouvido e sai no outro, porque sei que aquele cara é calvinista, eu não estou nem aí para ele não tem nem aí para mim, pronto. Mas assim, é uma grande oportunidade quando você visita o enfermo, falar para ele, lembrar para ele de que Deus é Deus. Ele pode curar, mas pode não curar. Agora vejamos só. Quando somos convidados a aconselhar os enfermos, temos uma grande oportunidade de falar daquilo que normalmente o cristianismo não fala. O cristianismo paulino, o cristianismo que se diz, o cristianismo ortodoxo, não fala da esperança que há na eternidade. O que tem sido ensinado é o seguinte, olha, você vai se mudar para o céu, quando chegar lá o novo céu e nova terra, completamente bonito e restaurado, onde reina a justiça. Lá você vai ter tudo que você tem aqui. Essa pregação é tão terrível que ela acabou contaminando também os muçulmanos. Os muçulmanos levaram
Jesus como sendo a palavra de Deus e o Espírito de Deus, que realmente é resultado do credo niceno. Mas eles ainda levaram aquela questão de ressurreição do corpo para comer isso, aquilo, outro. Então é aquela questão, não existe isso, não existe ressurreição do corpo. Está escrito em Gênesis 3,19 o seguinte, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tomado, porque você é pó e ao pó voltará. Agora vejamos só, o que conta nessa história? O que aconselhamento se deve dar à pessoa que está enferma, é bastante enferma? Obviamente que você vai dizer para ela e vai pregar a vida inteira como a coisa mais importante para os cristãos, Apocalipse 5, 11 e 12. O que quer dizer isso? Nunca ninguém entendeu isso aqui, nem eu. Eu só entendi isso aqui quando eu recebi revelação divina para desvendar o livro do Apocalipse. Olha o que está escrito em 5, 11 e 12 Apocalipse. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então isso aqui é o destino de todo ser humano que se coloca diante de Deus para andar na sua lei. Nunca pregaram isso. Dizem que aqui são anjos de luz. Não é. Isso aqui não é anjo de luz. Isso aqui é referente tão somente ao ser humano. Bilhões de bilhões. Claro, os pregadores não pregam isso. Por quê? Porque o problema deles é resolver dificuldades existentes nas cartas do apóstolo Paulo, que não são do apóstolo Paulo, do abominável da desolação. Resolver a dificuldade existente na parte adulterada do Apocalipse, que também são igualmente do abominável da desolação. Jesus e Paulo são personagens diferentes. Infelizmente, as pessoas dizem, os pregadores teólogos e escritores cristãos ortodoxos dizem que o apóstolo Paulo, que o Evangelho de Jesus Cristo são as cartas do apóstolo Paulo e que o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é tão importante, tão poderoso e tão doador de poder? Jesus é o doador de poder. Jesus, ele te dá poder. Jesus, ele dá poder. Ele fala na primeira pessoa, eu darei a você do mesmo poder que eu recebi do meu Pai. Ele te dá poder. Aqui na terra ele te dá poder para pregar o Evangelho com poder. Para ministrar cura aos enfermos. E para expulsar demônios. Você já viu alguém pregar o Evangelho com poder nas cartas de Paulo? Nunca! Aquilo ali só mata a igreja e a igreja sabe muito bem disso. Não quero doutrina de Paulo, eu quero Jesus. Mas os caras lá, os discípulos do abominável dizem não. Ele disse, não, a gente vai pregar para você aquilo que Cristo Jesus passou para Paulo, sem nenhuma distorção. Não, aquilo ali é o abominável da desolação. Aquilo ali não é Paulo. E se fosse Paulo também não tinha nenhum valor. Eu já disse para você, na eternidade seremos anjos. Será que é difícil alguém acreditar nisso? É muito difícil. Porque o livro do Apocalipse nunca tinha sido desvendado. Mas quero dizer para você uma coisa. O desvendamento do livro do Apocalipse, das cartas de Daniel do livro de Daniel e das cartas de Paulo, muito auspicioso, muito lucrativo para os cristãos. Eu costumo definir Jesus de uma maneira bastante sucinta. O Espírito de Jesus Cristo, na encarnação com a porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída ao ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade, confirmar a lei. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O que está escrito em João 17 diz, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, está escrito em João 17. Agora, para que você realmente se beneficie do cristianismo, você precisa
tomar a atitude ético-religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, levar a sua necessidades físicas e espirituais a Deus em oração, estender a mão ao seu próximo, tanto quanto você possa, em compaixão. Então, por que eu digo que... Por que eu tenho tanto problema com Paulo? Porque a serpente, lá no livro de Gênesis 3, versículo 4, ele desautorizou Deus apenas uma vez, quando ele disse assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, ou seja, vocês podem fazer o que quiserem, porque Deus não vai fazer aquilo que ele disse que faz. Que vai fazer. E Paulo é diferente. Ele é muito mais terrível. O veneno de Paulo é muito mais terrível. O veneno de Paulo é despejado em trens cargueiros, sabe? Ponta a ponta. Aos Romanos, 1º e 2º Coríntios, aos Gálatas, é veneno que não acaba mais. A doutrina do apóstolo Paulo se resume a ensinar que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida, mediante pessoalmente e não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus, a Bíblia toda ensina isso. Que uma vez livres da lei e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos. Que a graça, assim alcançada, é responsável pela salvação. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que é muito importante a gente pensar em Deus. Eu lembro que uma cantora, ela cantava aquelas músicas tristes, o nome dela é Maísa. Eu lembro que uma vez, eu não sei se ela ou Anja Maria, eu ouvia a música, eu era muito jovem nesse tempo, e um refrão lá da música dizia assim, uma estrofe lá da música dizia assim, me deixe ao menos pensar em Deus. Me deixe ao menos pensar em Deus. Me deixe ao menos pensar em Deus. Diga isso para Paulo. Paulo, deixe-me ao menos pensar em Deus. Diga aos pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, deixe-me ao menos pensar em Deus. Eu te convido a pensar em Deus. Deus quer te dar poder. Daquele mesmo poder, Jesus disse, eu daria a você o mesmo poder que eu recebi do meu Pai. E como igreja, nós precisamos de poder no contexto cristão. Como vivência de igreja, nós precisamos do poder para pregar o evangelho com poder. O cristianismo, ele é uma religião que pode ser considerada uma religião missionária. Ninguém consegue ser missionário em Paulo. Como eu digo, ninguém ora por enfermo com as cartas de Paulo, ninguém prega o evangelho com poder com as cartas de Paulo. Ninguém expulsa demônio com o evangelho de Paulo. Graças a Deus que não. Então vejamos só. É isso. Só Jesus e mais uma vez só Jesus, porque ele tem o Espírito de Deus. Creia, creia, creia. Eu peço a você que deixe um like nesse vídeo, que ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. Também deixo aqui na descrição do vídeo, eu deixo o meu e-mail, porque essa minha obra não é uma obra barata, é uma obra que realmente tem que se espalhar, porque aqui não está se fazendo o canal para ganhar dinheiro, porque essas ideias elas são muito diferentes de tudo que você pregou nos últimos 1700 anos. Então, eu deixo o meu e-mail para você ligar, para você entrar em contato comigo se você quiser, porque o meu objetivo é reconstruir o cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.